Olá! Sabe aquela eterna briga entre o indivíduo e o grupo? É uma das tensões mais antigas que existem. Mas e se essa tensão não for só uma questão de escolha? E se na verdade ela pudesse ser um sintoma? E se a gente pudesse diagnosticar as ideologias que levam isso ao extremo como se fossem doenças? É exatamente essa a pergunta que a gente vai explorar hoje. Usando uma análise bem fascinante, vamos investigar como essas duas tendências, o individualismo e o coletivismo, podem se transformar em verdadeiras patologias ideológicas quando são levadas ao extremo. Para fazer isso, a gente vai usar uma espécie de kit de ferramentas conceitual. A ideia é justamente essa: diagnosticar ideologias extremas como se fossem patologias, identificando seus sintomas e como elas funcionam. Vamos começar com a primeira. A primeira patologia a gente vai chamar de acatolia, a doença do particular. Basicamente, é a recusa doentia de qualquer lei, norma ou conceito geral em nome do desejo imediato do eu. Pensa no arquétipo do Dom João. Ele vive só pro desejo do momento, né? Ele rejeita qualquer promessa, qualquer compromisso que o ligue a algo maior que ele mesmo. E do outro lado da moeda, a gente tem a atodecia, a doença do geral. Aqui a história é o oposto. O indivíduo não rejeita o geral. Ele é completamente engolido, esmagado por ele. A pessoa se dissolve numa abstração gigante, seja o Estado, a raça, a história, até que a sua identidade e sua capacidade de agir por conta própria simplesmente desaparecem. Colocando as duas lado a lado, a diferença fica gritante. A acatolia, ao rejeitar tudo que nos conecta, acaba levando ao isolamento total. Já a atodecia, ao aniquilar o que nos faz únicos, leva a uma uniformidade assustadora. São dois extremos, e ambos, como a gente vai ver, são patológicos. Certo. Com essas ferramentas em mãos, vamos botar a mão na massa. Vamos começar aplicando o nosso primeiro diagnóstico, o de atodecia, a doença do geral, em algumas das ideologias coletivistas mais famosas da história. Essa ideia, inspirada na filósofa Hannah Arendt, captura perfeitamente a essência da atodecia. O objetivo de um regime totalitário não é só governar. É refazer a própria natureza humana, trocando a riqueza da pluralidade de indivíduos por uma massa uniforme, previsível e obediente. E a gente vê essa patologia se manifestando de formas diferentes. No fascismo, o grande geral é o Estado. No nazismo, é a ideia mítica de raça. E no stalinismo, é o partido e a suposta marcha inevitável da história. Mas o mecanismo, no fundo, é o mesmo. O indivíduo, o particular, ou é absorvido, ou se torna uma simples ferramenta, ou, no pior dos cenários, é simplesmente eliminado. E é aqui que a análise original, que serve de base para a gente, comete um erro bem interessante. Ela chega a colocar o feminismo nessa mesma categoria, mas como a própria fonte depois corrige, essa é uma classificação que não faz sentido. Então a correção é fundamental. O feminismo faz exatamente o oposto da atodecia. Ele não quer esmagar a diferença em nome de um geral. Pelo contrário, ele critica um geral que se dizia universal, mas que na prática excluía metade da população. O objetivo é expandir a pluralidade, incluir mais gente na conversa, e não aniquilá-la. Ok, agora vamos virar a chave e olhar para o outro extremo do espectro. Vamos pegar nossa outra ferramenta de diagnóstico, a acatolia, e aplicá-la a algumas ideologias que levam à exaltação do indivíduo às últimas consequências. Aqui, a doença se manifesta em áreas diferentes. O anarcocapitalismo rejeita o geral político, que é o Estado. O sobrevivencialismo rejeita o geral logístico, a ideia de que dependemos uns dos outros na sociedade. E movimentos como o Red Pill rejeitam o geral social, as normas de relacionamento. Em todos esses casos, o coletivo é visto como uma farsa, ou uma armadilha. A única coisa que importa é o interesse do indivíduo. E agora, a gente chega na parte mais sutil e talvez mais surpreendente de toda essa análise. Vamos falar de uma filosofia que parece super individualista, mas que, quando a gente olha de perto, revela algo totalmente diferente. O diagnóstico inicial, aquele que parece mais óbvio hoje em dia, é classificar o estoicismo como acatolia. Afinal, é uma filosofia focada na força interior, na resiliência do indivíduo, certo? Mas a fonte que estamos analisando argumenta que esse é um erro profundo. E aqui está o pulo do gato. Longe de ser um sintoma da doença do particular, o estoicismo clássico, lá dos gregos e romanos, foi pensado justamente como uma terapia filosófica para curar essa doença. Esse slide aqui é a chave para entender tudo. O estoicismo clássico era sobre conectar o particular, ou seja, a nossa vontade individual, ao geral, que eles chamavam de logos, a razão universal que governa o cosmos.
O objetivo era se tornar um cidadão do universo. Já o que a gente vê hoje como pop-estoicismo, muitas vezes arranca o logos da equação, tira o geral. E o que sobra? Só técnicas de resiliência para ter sucesso individual. Ou seja, ele se torna um sintoma da mesma doença que o original queria curar. Ufa! Depois de todas essas correções e nuances, a gente finalmente consegue montar um mapa final, muito mais preciso. Vamos ver como todas essas ideologias se encaixam agora nesse nosso quadro de diagnóstico corrigido. Olha só como o nosso mapa ficou. De um lado, as patologias do geral, a atodecia, fascismo, nazismo e stalinismo. Do outro, as patologias do particular, a acatolia, anarcocapitalismo, sobrevivencialismo e esse pop-estoicismo focado no eu. E, o mais importante, a gente separa o que não é doença. O feminismo entra como uma crítica a um falso geral e o estoicismo clássico como uma terapia. Então, se os dois extremos são doentios, como seria a saúde? A resposta, de novo, inspirada em Hannah Arendt, é a pluralidade. Não é aniquilar o indivíduo e nem dissolver o coletivo. É justamente esse espaço dinâmico onde indivíduos únicos, diferentes, colaboram para construir um mundo que seja comum a todos. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, uma provocação. No mundo que parece balançar o tempo todo entre esses extremos, como é que a gente cultiva essa pluralidade saudável? Como criamos um geral que nos une, mas que ao mesmo tempo celebra e protege aquilo que nos torna particulares? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise.